O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, criticou hoje os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, por defenderem negociações contra o tarifaço norte-americano, sem citar a possibilidade de anistia ao que ele chama de presos políticos. O deputado acusou Tarcísio de enganar a população. Vamos ver o que ele escreveu nas redes sociais? Abre aspas. Desconfie de quem se mostra preocupado com a tarifa Moraes e não fala dos presos políticos ou crise institucional, ignorando a carta de Trump, que é expressa na solução do problema. Estão te enganando, jogando para a plateia e prolongando o sofrimento de quem dizem defender. Fecha aspas. Durante um evento da XP, em São Paulo, ontem Tarcísio citou as negociações em relação ao tarifaço, mas não mencionou a anistia. A gente está buscando parlamentares americanos, estamos buscando os contrapartes americanos, as empresas americanas, tentando pegar agentes do governo americano que possam sensibilizar para o tamanho do problema. E estamos fazendo isso de uma forma profissional, de uma forma silenciosa, para ver se a gente consegue atenuar esses efeitos. Porque, infelizmente, hoje, a gente vive um momento onde se busca tirar proveito político de tudo, se busca dividir o país. E aí o Ronald Reagan tem uma frase que é célebre, e que é super importante, super atual para o momento que a gente está vivendo. A gente nunca vai fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. A gente nunca vai fortalecer o assalariado prejudicando o empregador. A gente nunca vai ajudar aqueles que precisam da ajuda permanente do Estado, fazendo o que eles deveriam também fazer. E é isso que a gente não pode aceitar. Esse cenário de nada pode estar acima do interesse nacional. E quando a gente fala em soberania, a pior agressão à soberania é a divisão interna. A divisão interna é o que enfraquece o país. Então, se a gente não botar a bola no chão, não agir como adulto e não resolver o problema, quem vai perder é o Brasil. E a consequência virá. E aí nós vamos trabalhar para que a consequência não venha. O governador do Paraná criticou o governo federal do Brasil. E hoje nós temos um governo que demonstra para a população brasileira que não sabe aonde quer chegar. É um governo que, sobre uma questão tão importante, que é essa discussão do tarifaço do Trump, que muitas vezes o Brasil se vitimiza demais. É uma coisa pessoal contra o Brasil. Não, o Trump fez isso com a China, fez com o Japão, fez com as Filipinas, fez com a Índia. O que os outros países... Com o México. Com o México, com o Canadá. O que os outros países fizeram? Foram lá, mandaram o seu chanceler, mandaram os seus representantes e sentaram na mesa para discutir. Aqui a gente faz vídeo na internet para brincar com esse assunto, como lamentavelmente o presidente da República fez esses últimos dias. Você não vê o chanceler indo para lá para discutir esse assunto. Então, quer dizer, quando você tem um governo que não leva a sério assuntos importantes, infelizmente a população antecipa o debate porque quer uma mudança. Começo contigo agora, Ramires. E essas posições dos governadores de São Paulo e do Paraná e também a réplica que veio do deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro? Bom, vou começar pelo Ratinho, que foi o último a comentar. Eu diria que a leitura que ele faz da situação está profundamente descontextualizada, né? Primeiro porque o governo brasileiro, independentemente de ser o Lula, etc., né, tenta negociar com os Estados Unidos desde maio, pelo menos, né, ou antes disso. Então ele está mal informado, né, esse é o primeiro ponto. Segundo que o caso brasileiro é totalmente diferente de outras nações. Claro que os Estados Unidos impôs maiores tarifas a outras nações, mas o argumento era exatamente onde os Estados Unidos têm déficit comercial, que não é o caso brasileiro, né? Então, é nesse sentido que eu falo que o Ratinho Júnior usou de um sofisma, né, de uma visão extremamente superficial para analisar o caso brasileiro. Então, trata-se, na verdade, aqui no Brasil, de uma situação de conspiração econômica, né, de um terrorismo econômico realizado pelo governo Trump. Então, o Brasil tem déficit com os Estados Unidos e não o contrário, diferente do que acontece com outras nações, e por isso mesmo que o governo Trump recebeu outros representantes, chanceleres, e desejou negociar com eles, o que não está acontecendo com o Brasil, né? Ou seja, existe uma não tentativa de Trump
de abrir negociações com o Brasil. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, em relação ao Tarcísio, o que a gente observou é que ele mudou de time, né? Assim que as restrições foram anunciadas pelo governo Trump há cerca de 3 semanas, ele responsabilizou o governo Lula, né? Embarcou nesse argumento de que a anistia seria necessária, e depois de uma série de críticas da opinião pública em redes sociais e os grandes meios de comunicação, ele resolveu então se colocar mais acima do muro, né? E mais tendente a proteger os negócios brasileiros. Claro que agora sim ele toma atitudes mais corretas, né? Se colocando, como eu disse, do lado, né, dos setores industriais brasileiros, assim como também da proteção dos trabalhos, que é a própria posição do governo, né? E também, voltando ao Ratinho Júnior, né, a gente não pode esquecer que tanto Itamaraty, o próprio Geraldo Alckmin, entre outras comissões do governo, tentam negociar com Trump já há algum tempo, né? Então, o caso brasileiro é um caso muito específico, né? De proteção não à economia norte-americana, mas sim de um ataque político às instituições brasileiras, principalmente o STF na figura de Alexandre de Moraes, levando toda a economia brasileira ao fundo do poço, unicamente para salvar o Bolsonaro da prisão. Ronilson, e a posição do deputado Eduardo Bolsonaro criticando os dois governadores? Olha, o Eduardo Bolsonaro eu colocaria ali como, quase como um caso perdido, porque a verdade é que o Eduardo Bolsonaro não tem mais muita escolha a não se radicalizar, radicalizar e radicalizar mais e mais. O Eduardo Bolsonaro não tem nenhum vínculo político com o Brasil, vínculo político no sentido de ter algum apreço pelo Brasil enquanto país, enquanto soberania, a autonomia do Brasil, democracia, etc. O Eduardo Bolsonaro é um garoto, para usar aí o termo do próprio pai, né, um menino vislumbrado com os Estados Unidos há muito tempo. Ele sonha em ter uma posição, um lugar nos Estados Unidos, um lugar de destaque. Cavou isso durante muito tempo, fez muita propaganda com isso durante muito tempo. Então, Eduardo Bolsonaro está totalmente entregue. Ele já declarou isso, né? Isso amplamente divulgado, que ele está disposto a ver um cenário de terra arrasada para que ele se sinta vingado contra aqueles que não querem dar mole para o pai dele na justiça, fazê-lo pagar e ser responsabilizado por aquilo em que ele tem responsabilidade. Então, o Eduardo Bolsonaro ele não tem outra escolha. Ele criou para ele um caminho do qual ele mesmo não tem outra escolha senão radicalizar ainda mais. E ele tem feito isso reiteradamente, eu vi até de maneira criminosa, ameaçar presidente do Congresso, da Câmara e do Senado, como se ele tivesse ao alcance da mão um telefone que ele fosse ligar para o Trump e agora eu quero que você revogue os vistos de Alcolumbre e Mota, porque eles são coniventes com a manutenção desse ataque ao meu pai e se recusam a pautar a anistia. Então, é alguém que está completamente descompromissado com o Brasil. Essa é uma questão para ser encarada de uma maneira muito séria. Nós temos um parlamentar licenciado brasileiro que está completamente comprometido com os Estados Unidos, num devaneio e não com o Brasil. E aí, só para fechar, eu vou passar adiante o que a Calil falou, né, que eu fui muito polido com relação, no início da minha primeira fala com relação à comissão dos senadores. Eu vou passar por Ramírez, que ele também foi muito polido no sentido da sua avaliação da fala do Ratinho Júnior, né, dizendo que a fala dele estava contextualizada. Eu diria mais, eu diria que a fala do Ratinho Júnior está entre a ignorância, que é possível, ou o mau caratismo total. Porque é tudo muito bem noticiado que as iniciativas de Donald Trump não são pautadas por conversas comerciais, são pautadas sobretudo por questões políticas, decisões tomadas quase sempre individualmente, que levam o seu staff a reboque, a ter de dar conta daquilo que ele simplesmente decide, mesmo onde havia déficit relação de déficit com os Estados Unidos. Isso foi feito de uma maneira muito arbitrária, e ele teve a coragem de citar o Canadá, que não é só uma questão que não foi só uma questão comercial. Vamos lembrar que Donald Trump começa o governo dele dizendo em anexar o Canadá, colocando um país soberano, autônomo, tão parceiro do Brasil, tão parceiro dos Estados Unidos quanto o Brasil ao longo da história,
como se fosse um país qualquer que pudesse ser reduzido a um Estado americano. Uma fala totalmente desrespeitosa, agressiva, totalmente fora da diplomacia. Então, a avaliação do Ratinho Júnior de que o governo transforma, o brasileiro transforma tudo em espetáculo, quando é Donald Trump que toma decisões comerciais a partir das redes sociais, ou é mau caratismo ou é estupidez no sentido da ignorância de não acompanhar o acontecimento dos fatos.